Bem-vindos de volta ao especial de 20 anos do Back to Basics. E no episódio de hoje, episódio 2, a gente vai falar sobre 20 curiosidades que talvez você não conheça sobre a era Back to Basics. Bora lá! The one and only. There never will be another. Christina Aguilera. Começando do começo, o conceito principal do álbum era fazer uma homenagem ao jazz, blues, soul dos anos 20, 30 e 40, com um toque mais moderno, apelidando de um jazz mais moderno, digamos assim, mas com referências muito específicas de artistas dessa época. Para essa era, a Christina abandonou completamente aquele visual mais agressivo da era strip, com aquelas roupas um pouco mais decotadas, calças mais baixas, até mesmo o bronzeado dela mudou um pouco também. E assim nasceu a nossa Baby Jane, inspirada em artistas do clássico Hollywood. Então, né, você tem uma referência muito específica aí da Marilyn Monroe, por exemplo, né, com visuais mais marcados do cabelo mais platinado, o batom vermelho, né, específico, bem característico, que deixou aí uma marca interessante na carreira da Christina, porque combina super com ela. Boa parte das músicas mais felizes, mais voltadas para o amor romântico, foram escritas e dedicadas ao recém-casal Christina e Jordan Bradman. Então, Christina escreveu assim, estava em love, né, realmente, porque tinha acabado de casar e etc. Já estava num relacionamento há um bom tempo com ele e tal. Então, Ain't No Other Man, por exemplo, a gente já sabe, né, mas não custa comentar que é um grande clássico. E claro, The Right Band, por exemplo, também é bem específica ao ato de casar. Mas temos aí outras ao longo do álbum também. Você pode perceber aí que tem um quesinho mais de romance no ar. Uma das faixas, que talvez não seja tão feliz, definitivamente não é, mas ela é bastante pontual em termos de história, ela é verídica, né? Foi escrita pela própria Christina, que é a interlude FUSS, que se você não sabe, não soube na época, ela escreveu dedicada ao Scott Stark, I don't know, que foi produtor de várias faixas do Stripped. E basicamente, no Stripped eles escreveram grandes faixas, produziram grandes faixas, tiveram aí um bom trabalho juntos de grandes hits. E no Back to Basics, ele estava cotado para trabalhar, para estar ali junto no processo, etc. Mas rolou ali alguns desentendimentos. E foram não muito bem aceitos pela Cristina. E, enfim, rolou aí um desentendimento entre ela, a equipe e afins dessa pessoa. E quer saber, amigo? Fuck you pra você. Não preciso de você, vou fazer um álbum melhor. Tão bom quanto Stripped. Um beijo. E é isso aí que aconteceu. Se você ouvir a faixa, você ler, né? Basicamente é isso que ela fala nessa faixa. Digamos assim. Fim das contas, eles tiveram aí um entendimento, uma briga. Mas depois de um bom tempo eles resolveram se falar. Teve aí um boato de que o cara tava mal das pernas, ela ajudou ele. Enfim. Em termos de grana, né? I don't know. Fofocas. Mas aí temos essa faixa específica para ele, mandando ele ir para um lugar melhor. Ou não. O álbum de Back to Basics ele é duplo, dividido entre dois produtores principais. O disco 1 foi produzido pelo DJ Premier e Rich Harrison. Ele tá focado em alguns samples mais antigos com hip hop, que é a vibe, a praia do carinha, do DJ Premier. Vou mostrar pra vocês um trechinho da conversa deles ali durante uma das gravações. The first disc deals primarily with the more beat-driven producers that give me those throwback elements of old horn blares, horn sounds, different scratches, and sampling these obscure bits and pieces to kind of create a modern-day sound with underlying hard-hitting beats. I called on DJ Premier to help me kind of get a throwback sound. We gotta get it right. Good music. She's doing it. She's doing it. Few people are doing it. She's doing it, but good music is not out there right now. We gotta save the planet. E o disco 2 foi inteiramente produzido por Linda Perry. A parceria de milhões, que também continua do Stripped para o Back to Basics. Tivemos aí Linda Perry
focando na parte, no disco um pouco mais melancólico, mais cru, digamos assim. Ele é bem diferente do 2, se você for tentar comparar. Não tem como comparar, mas de certa forma eles fazem um match bom. É isso, sim. O trabalho de Christina é impecável por conta dessas coisas. E ainda falando em Didi Premier, ele achou que era trote quando a Christina resolveu chamá-lo, né? Tipo, aquela coisa, porque naquela época, eu não sei como é que é hoje, se ainda tem esse tipo de interação, o próprio artista vai atrás, depende, acho que do artista, né, obviamente. Mas ele achou que era trote, tipo assim, querida, é sério isso? E aí, no fim das contas, ela aprovou que conhecia o trabalho dele, que tinha interesse em específico situações que ele já trabalhou, e falou assim, eu quero esse tipo de coisa no meu trabalho. Venha comigo. Basicamente isso. E no documentário que tem no mini documentário, né, que tem no CDzinho ali, de faixa interativa, ele rasga milhões de elogios pra Cristina, porque assim, ela fica até meio assim, sem graça, porque é difícil, né, receber tantos elogios assim, mas ela sabe. No fundo, ela sabe que ela é tudo isso. Mas, de qualquer forma, foi uma grande parceria. Incrível, incrível. Adorei o trabalho deles nessa obra. Realmente muito bom. This is a true artist. Definitely knows how to sing. No auto-tune. You know, a lot of you people that make records, you gotta put you on auto-tune. Because you really can't keep a note when it comes to making records. And you can't keep a note live either. I've seen her do her thing. It's going to be a crazy 2006 year for her. I'm really excited about this album, Back to Basics. A lot of y'all better do your history on the good music because, you know, we're almost done with our fight, you know. I paid you to say that. Yeah, she paid me to say that. Quando a gente fala sobre músicas que foram inspiradas e utilizadas como samples, Ain't No Other Man tem algo muito clássico que foi utilizado em uma das suas partes da música. Bora conferir. Alright, sisters, do your thing, honey. E o segundo álbum, como eu comentei, ele é um pouco mais cru, mais melancólico, mais, né, tem uma parte mais tranquila. E nesse caso, a Linda Perry e a Christina resolveram que elas iriam usar os instrumentos mais... na verdade, eles não iam ter tantas produções tecnológicas que tivesse naquela época, né? Naquela época a gente já estava começando a ter coisas mais eletrônicas, enfim. Mas como o álbum era para ser algo vintage, digamos assim, elas tentaram deixar o instrumental mais sonoricamente parecido com dos tempos de outrora, realmente. Então foi isso que elas tentaram fazer. E não conseguiram, amigas. Ai, gente, olha, maravilhosas. I like to experiment a lot vocally with a lot of different things. On the second disc, I did completely and entirely with Linda Perry. We kind of dove headfirst into organically and authentically creating this kind of throwback sound, using old vintage microphones, covering them up with old ratty claws to give that muffled old tone. I feel that all the stuff that Christina and I have done is so mind-blowing to me, that the inspiration she's given to make all this happen, she makes me a really good producer and a really good songwriter. You make me look good. A Christina sempre foi o tipo de artista, cantora no caso, que se inspirava nessas músicas, nesses gêneros musicais desde muito cedo, o que é um pouco diferente assim de pensar, porque hoje em dia quando a gente vê artistas mirins, cantores mirins, é difícil a gente ter esse tipo de conversa com uma criança, né? Ah, que tipo de música você gosta, tem até porque as referências talvez sejam outras, dependendo, né? E no caso da Christina, na época que ela era criança, as referências dela eram essas, de certa forma. Claro que também tinha a questão da Madonna ali, ela, acho que a artista mais um pouco anterior do início da vida da Christina pode ser da Madonna, mas em termos de cantores, eram outros, realmente. E aí, em uma das entrevistas que a Christina deu sobre esta... por que, né, que eu escolhi fazer um álbum sobre jazz, blues, enfim, músicas bem antigas, de outro tempo, realmente? Porque era a música que eu gostava de ouvir quando eu era criança. Essa foi a resposta dela. My fan music
Tipo assim, eu achei isso muito curioso, porque não é toda criança que se interessa pelas músicas que não são, de fato, para o público infantil, realmente. Então, a veia artística da mulher já tava ali, ó, pulando desde muito cedo. Com 6, 7 anos, gente. Realmente é porque ela tinha que vir mesmo pra ser diva dali uns anos. E quem não se lembra da estreia de Ain't No Other Man, onde Baby Jane foi apresentada, né? Tinha lá na plaquinha do carro, Baby Jane, ela toda maravilhosa, passeando por todos. Olha, eu acho que foram o quê? 5 figurinos maravilhosos, incríveis. Inclusive, aqueles figurinos onde ela estava com muitas joias, muitas coisas, eram joias reais. Não era bijuteria, não era coisa cenográfica, não. Reza a lenda, foca aí, que essas joias foram, né, emprestadas para ela fazer o clipe. E elas tinham um segurança, né? Ali ela estava gravando e tudo mais, mas enquanto ela não estava usando as joias, essas joias tinham um segurança específico para elas. Porque se aquilo fosse roubado ou danificado de alguma forma, meu Deus do céu. Mas era tudo real, gente. Pra dar aquele ar de riqueza maior, assim, né? Porque a menina fez um lead single babado, um clipe perfeito. Sem mais. Falando em videoclipe, Hurt foi dirigido pela mesma diretora de Fighter, a Flora Sigismund. E a Cristina ajudou a dirigir esse clipe, ela foi co-diretora, inclusive. E tem toda aquela temática circense, algo mais melancólico, uma metáfora pesada entre demonstrando ali a questões de arrependimento, de perda, etc. E muitas pessoas, até alguém comentar sobre, achava que essa música tinha, né, a ver com a história da Cristina e o pai dela, que já tinha sido trazida no Strip com a OK. Mas essa música foi escrita pela Linda Perry e basicamente essa música é sobre a relação do pai da Linda e dela. Então a Cristina interpretou essa música apenas, apesar de ela ser uma música bem densa, bem complexa, mas apesar de ter aí uma semelhança, a história não é verídica, não é de Cristina. Ainda falando de videoclipes, Candyman, o último videoclipe da era, foi inspirada no trio The Andrews Sisters, de 1940, e fez com que a Cristina tirasse da cartola as suas veias artísticas, de atriz mesmo, para interpretá-las, as 3 Cristinas, loira, morena e ruiva, ao mesmo tempo. Claro que com a tecnologia daquela época, isso foi possível, de botar todo mundo junto ali, e as 3 dançando simultaneamente, em perfeita sincronia. Eu amo esse clipe demais. E para filmar o videoclipe de Candyman, eles foram atrás de um local o mais realista possível. Então, foram atrás de um aeroporto real. O pessoal tava ali vestidinho de fuzileiro naval. A Cristininha lá, as Cristininhas, né? As 3 Cristinas sendo super atrizes. E as pin-ups rolando solta. Cara, maravilhosas. Essa produção ficou impecável. Os 3 clipes da era são perfeitos. Fala sério. And it's a really fun creative process to watch the dancers work it out, to see Jerry's creativity mixed with Christina's, with a few comments from the sidelines from me, and it ends up being a really fun collaboration. Apesar da gente ter falado que Hurt não era uma faixa autobiográfica, até falando da relação da Cristina com o pai ou algum outro familiar que tivesse algum tipo de problema, tivemos aí mais uma música autobiográfica da Cristina, além de I'm OK, Stripped, Oh Mother, basicamente meio que traz uma outra parte da história, digamos assim. Na primeira parte ela fala mais sobre diretamente com o pai, enfim, com I'm OK. E em Back to Basics ela trouxe a música Oh Mother. Então é uma forma dela trazer à tona o lado da mãe dela. Então como ela fez e faz, talvez até hoje, pra ajudar a mãe dela em relação a essa... que de certa forma é um trauma, né? Então é um trauma para as duas, obviamente de formas diferentes, mas a Mother é uma forma um pouco mais madura de olhar a situação toda, né? Ela já tá bem mais velha, então, enfim. Essa é uma das
além de outras músicas, porque tem bastante músicas escritas pela Cristina para outros fins, mas essa especificamente, a Mother, ela tem um quê autobiográfico bem mais doloroso, digamos assim. O álbum estreou em primeiro lugar na Billboard 200 e em mais de 15 países ao mesmo tempo. Muito bem colocado. Provando que investir num nicho, em algo realmente muito específico, quando bem trabalhado e bem coeso, dá certo. Dá muito certo. Ela também foi performada em 2007 no Grammy. E ainda na mesma noite rendeu o prêmio de melhor performance vocal feminina. E é claro que, depois de um álbum tão incrível, tão coeso e etc., a gente tinha que ter a extensão disso, que é a turnê. E, obviamente, a turnê não ia deixar de ter aquele peso, né? Back to Basics Tour foi uma das turnês mais lucrativas daquele ano. Esse pá da carreira da Cristina, porque foi bem trabalhada, etc. Infelizmente, a gente não teve muitos shows, especificamente desta turnê. Não tivemos uma passagem pelo Brasil, por exemplo. Mas tivemos registro na Austrália. Ela, incrivelmente linda e maravilhosa, gravidinha de Max. Um registro incrível dessa turnê. Maravilhosa, perfeita. E o show era dividido em atos. Tinha aí o ato do cabaré. Tinha o pessoal ali mais voltado pro circo mesmo, com um trapezista, pessoal engolindo os negócios com fogo, enfim. Tudo que tinha direito. Cristina Aguilera vindo aí no... Eu não sei o nome daquele negócio que ela ficava presa. Prendi a galera também pra dar uma chicoteada. Ai, gente, olha. Puro suco do entretenimento. E a música boa também, claro. Falando também de crítica, até porque ele foi muito bem recebido em termos de venda e etc. A crítica gostou. Os artistas envolvidos, que obviamente ainda estavam vivos, também se pronunciaram. Inclusive, acho que talvez uma das maiores realizações de Cristina Aguilera foi ter ouvido a boca de Ada James, que é uma das cantoras que ela mais ama e interpretou também ao longo da carreira, desde o início, inclusive. Ouvido a própria Ada James, como ela estava, assim, feliz de ter ouvido aquela obra, enfim. Inclusive, elas tiveram a oportunidade de cantar juntas no especial que teve pela revista InStyle. Vamos ver um trechinho. Etta is my all-time favorite singer. I am thrilled to get to do this with her today. I'm just ecstatic. So it's an honor to be here today. She was a very young girl when I first heard her say on TV that when they asked her where did she get her style from, and she said, well, I grew up on Etta James, and that just made me feel so good. It's like she's an old soul. I can It's like die you was- happy now. It's like you were here many, many years ago. I'm gonna cry. Falar pra vocês uma coisa que talvez não faça sentido e fique meio estranho, mas depois quando você ouvir toda a notícia, vocês vão entender. A RCA, apesar de querer, né, lucro, dinheiro, etc., quando quis que Cristina fizesse mais um álbum, ela não estava muito afim de, né, fornecer tanta coisa, tanto investimento para algo tão grandioso como o que ela estava tratando, né, propondo com Back to Basics. Então, assim, amigo, o dinheiro que tá aqui é esse, o que eu quero, vai ter que fazer com isso aqui. Então, o investimento que a gravadora deu não foi o suficiente para ela finalizar tudo que ela queria. E no fim das contas, a Cristina foi lá e pagou do bolso mesmo. Porque ela, no fim das contas, ela não ia falar assim, não, gente, eu não vou fazer uma coisa barata, e deixar uma coisa meia boca, entendeu? É esse tipo de artista que a gente tem.
Ela demora? Demora. Muito provavelmente por conta dessas coisas também. Porque a Cristina é o tipo de artista que é bem perfeccionista e tudo mais, que é coisas mais conceituais. Ok. Mas eu não consigo ver Back to Basics de outra forma. Eu não consigo ver uma versão do Back to Basics barata. Então, assim, no fim das contas, deu certo. É pra jogar na cara mesmo. Que os caras só querem pagar ali pela parte free do negócio, assim. Obviamente o dinheiro que eles deviam estar falando não era uma coisa assim de 50 centavos, né? Mas, pra ela ter colocado do bolso dela também não era uma coisa muito barata que ela queria. Então é aquela coisa, né? Eu quero, você quer, não queremos, enfim. Mas no fim das contas, que bom que veio aí, né? Que bom que veio aí. E pra fechar, Back to Basics é considerado por muitos críticos os auges da carreira da Cristina, artisticamente falando, onde ela conseguiu mesclar o pop com, né, mantendo a massa do pop aí super saciada, com a integridade musical que ela tem e super camaleoa, basicamente, porque ela consegue entregar muito em vários gêneros musicais. Acho que tá faltando pouco pra ela fazer vários ao mesmo tempo. Inclusive estamos esperando aí um rock and roll. Mas o Back to Basics naquele momento foi considerado esse auge artístico, tem esse auge artístico parte dela, porque pouquíssimas pessoas, artistas do mesmo calibre, tentaram usar dessa forma naquele momento ou depois. E assim, pouquíssimas pessoas mesmo. Então prova bastante que a Cristina gosta de meter a cara a tapa mesmo e ela sabe que ela pode. E isso é apenas uma parte das coisas que aconteceram nessa história, essa era, basicamente. E no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho sobre os clipes, né? A gente já falou um pouco aqui nas curiosidades, mas a gente vai adentrar mais no episódio 3 sobre os clipes da era icônicos. Um beijo, e até o próximo episódio.